Olá, queridos. Vamos começar hoje nossa revisão de filosofia para o Enem. Eu vou dar vários toques para que vocês tenham um desempenho muito bom nas questões de filosofia deste exame. Lembrando que não é apenas os conceitos de filosofia que você precisa saber, mas é importante a interpretação de texto, a leitura com calma. As palavras, tenham muito cuidado e a gente vai em alguns momentos frisar ali, chamar atenção para algumas palavras importantes. Antes é importante só lembrar o que é filosofia, para que serve a filosofia. Filosofia, então, é ainda muito confuso na cabeça de muitas pessoas e para o ensino médio, filosofia ela tem o objetivo principal de fazer você pensar melhor, pensar de uma forma mais racional, de uma forma mais crítica. Deleuze é um filósofo importante que vai definir a filosofia, o papel da filosofia como a criadora de conceitos. A filosofia ela serve para isso, para criar conceitos. Conceito, então, é uma ideia, é representação de uma ideia muito bem estruturada racionalmente. Se eu não tenho conceito, eu tenho preconceito. O preconceito, então, seria a antifilosofia, o que vai contra a filosofia, quando eu precipitadamente crio uma ideia, uma opinião. A filosofia ela vai estruturar muito bem, racionalmente, as suas ideias para poder interpretar melhor o mundo. O filósofo ele quer entender melhor o mundo. Ele é apaixonado por alguma questão desse mundo. Por isso que o nome filosofia vem do grego philos, que é amor, no sentido de sentimento natural, pode ser traduzido como amizade também, e sofia, que é sabedoria. Amor à sabedoria. Eu amo a sabedoria. Se eu me apaixono, eu não meço esforços, eu não me incomodo. Muito pelo contrário, eu sinto muito prazer correndo atrás daquilo que eu tanto gosto. Filosofia, então, ela ajuda a gente a ter um pensamento mais crítico. Crítico não é falar mal. Não necessariamente, como no cotidiano nós usamos essa palavra. Ser crítico é você ter critérios para construir uma opinião. Então, se eu vou falar sobre física quântica para vocês, eu posso falar minha opinião sobre assuntos da física quântica, eu vou falar um monte de besteira, porque eu não entendo sobre isso. Assim como eu falaria besteira se eu fosse falar sobre cirurgia, sobre engenharia, porque eu não entendo isso. Se eu não entendo, não tenho critérios. A filosofia, então, ajuda a gente a construir nossas ideias de uma forma mais crítica, mais racional, para nos tornarmos autônomos. Sempre que se fala de autonomia na filosofia, você está dizendo a autonomia do pensamento, a independência do seu pensamento. Se eu sou uma pessoa racional, se eu sou crítico, eu consigo construir minhas próprias ideias. Do contrário, eu repito apenas, reproduzo ideias de outras pessoas, opiniões de outras pessoas. Percebam hoje como as pessoas elas correm para a internet para buscar argumentos prontos, opiniões prontas. Isso não tem nada a ver com a filosofia. A filosofia faz o contrário. Ela faz com que a própria pessoa construa suas ideias através dos conceitos filosóficos que a gente usa numa aula de filosofia no ensino médio. O que vai ser cobrado no Enem são os conceitos dos filósofos ao longo da história da filosofia. Nós vamos fazer uma abordagem, portanto, cronológica, do começo da filosofia até os dias de hoje, as escolas, os pensadores mais importantes. E lembra disso, que é uma grande confusão que muitos alunos fazem. Não é para você pensar igual ele vai te ajudar a pensar. Quando você se depara com o conceito de um filósofo, isso faz com que sua visão de mundo fique mais ampla, que você possa ser mais crítico. Essa é a intenção. Não pensar igual, mas com contato com aquele conceito, você construir suas próprias ideias. Bom, o que o Enem vai cobrar de você não é sua opinião. Ele não vai perguntar qual a sua opinião sobre qualquer assunto, não. Ele vai cobrar conceitos, né? Já que esses conceitos que vão te ajudar a construir suas opiniões, eu não consigo medir as suas opiniões, se elas são críticas ou não, através de um exame desse. Eu consigo medir se você teve contato com certos conceitos importantes. Então, a gente vai vendo ao longo da história da filosofia, não confunda a filosofia com ciência.
A ciência ela tem conhecimentos prontos, finalizados, ela tem respostas para as perguntas, mesmo sabendo que essa resposta pode mudar no futuro, mas tem aquilo que é aceito. A filosofia não tem algo aceito como única verdade para um determinado problema. Porque não é importante chegar na resposta, por mais que é o que a gente queira. O importante é o caminho que fazemos para chegar até a resposta. Esse caminho que vai fazendo com que nos tornemos competentes para pensar sozinhos. Pensar de uma forma inteligente, sem depender da opinião dos outros. A filosofia ela é dividida em diversas áreas, dependendo do assunto de interesse, mas para efeito do Enem, as áreas mais importantes, mais cobradas, a primeira é teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é uma área da filosofia em que pensamos as possibilidades de conhecimento. É possível conhecer? É possível alcançar a verdade? Até que ponto que minha capacidade de pensar pode conhecer o objeto, pode conhecer o mundo? Uma questão essencial que inclusive está na essência da ciência. O segundo assunto importante é ética. A ética é uma área da filosofia que vai pensar o certo e o errado. E um terceiro, filosofia política. Esses três assuntos, essas três áreas, são as mais cobradas no Enem. A filosofia começa na Grécia Antiga. Esse nome é atribuído a Pitágoras, um dos primeiros filósofos, bastante conhecido na matemática por você. E a filosofia ela nasce como uma ruptura radical a uma forma comum de pensamento que chamamos de mitologia. Os gregos, boa parte do conhecimento grego, enfim, é dos mitos. Então eu quero saber a resposta para algum problema, eu tenho alguma curiosidade. Onde eu vou buscar essa resposta? Nos mitos. O que é um mito? Mito é uma grande mentira, mas que muita gente acredita. Acho que essa é a definição perfeita para mito. Uma grande mentira que tem força porque muita gente acredita. Então na Grécia Antiga você tinha mitos para explicar todas as coisas. Eu tenho uma história para explicar a origem do universo, por que as pessoas se apaixonam, por que pega fogo, por que chove, porque... Enfim, qualquer dúvida eu busco lá na mitologia uma história que vai me trazer a resposta e aí eu me sinto confortável a partir dessa resposta. Assim como a filosofia, então, o mito ele vai trazer boas perguntas e ele vai tentar dar uma resposta. O que vai diferenciar é que o mito ele é muito ingênuo na forma de responder as coisas. Por quê? Porque que o mito vai fazer? Primeiro, vai mostrar uma realidade encantada, onde tem fadas, pessoas poderosas, pessoas que vão... coisas que não acontecem na realidade. Vai inventar histórias para explicar suas questões e vai se basear muito na autoridade do contador de histórias. O contador de histórias, ele disse algo e isso é verdade, porque ele disse. Você percebe que hoje não existe essa crença nos mitos gregos, nem nessas histórias. Isso é visto como algo infantil, uma pessoa acreditar nisso quando é adulta não faz muito sentido. Mas algo muito similar ao mito é o senso comum. O senso comum é o contrário do que a filosofia traz. O senso comum ele faz a mesma coisa, ele acredita em histórias inventadas, ele não busca a razão para essas histórias, acredita em coisas absurdas, inexistentes, que você pode perceber, às vezes apenas abrindo a sua janela, você percebe que o mundo não é daquele jeito. O mito ele faz isso, ele tem força porque muita gente acredita. Mas é uma história ingênua, é uma história inventada, é uma história que não há racionalidade suficiente por trás dela. A filosofia ela vai focar na razão. A razão é o que vai me dar a possibilidade de interpretar o mundo, de explicar as coisas. Então a razão é o grande centro da filosofia. Não é uma pessoa que eu confio, mas é na minha capacidade de pensar.